dia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom dia, aqueles que já chegaram na casa de oração, aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão através das redes sociais. Deus seja com cada um de vocês. Hoje, mais uma oportunidade de celebrarmos juntos ao Senhor, mais uma oportunidade de dizer a Ele o quanto Ele tem sido misericordioso conosco. E nada melhor do que começar, eu estava ouvindo agora, Atos 4, né? Da multidão dos que creram, era só uma mente, um coração. Assim acontecia na igreja primitiva, assim foi o começo da expansão do Evangelho sobre a terra, e assim tem que ser o nosso coração. Termos uma só mente, um só coração. Diferente de sermos uniformes, nós precisamos ter unidade. Uniformes não precisa, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu perfil, mas nós temos uma só mente, adorar ao Senhor e fazer isso em espírito, fazer isso em verdade. Que o Senhor nos conduza nessa manhã, hoje um dia em que estamos nos preparando logo mais para o musical da noite, o musical com as crianças, e não só com as crianças, com toda a sua família, mas de forma muito especial sendo usado ali um linguajar lúdico, para falar sobre a vida de um servo do Senhor chamado Samuel, né? Samuel, o menino que ouviu a Deus. Então queremos desde já pedir ao Senhor muita graça sobre esse momento de celebração logo mais à noite. Eu gostaria de orar com vocês, agradecer a Deus. Estamos hoje recebendo a visita do nosso missionário entre os Cambiuá, nosso casal missionário, né? Está aqui o pastor Santo e Célia Selegati, estão nos dando a alegria de estar conosco nessa manhã. E também o Zeike vai estar aqui, Ezequiel vai estar conosco também, já viram ele aqui celebrando. E seja uma manhã maravilhosa na presença do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Ele direção. Pai querido, obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai querido, por o Senhor ter nos dado a condição de, depois de uma noite de recomposição de forças, noite muitas vezes que muitos estão a chorar, Pai, pelas lutas que enfrentam. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos fez acordar pela manhã, nos fez estar diante do Teu altar, diante da Tua presença, para dizer: o Senhor tem sido muito bom conosco. Obrigado pelo privilégio, Pai, e dá-nos um dia lindo na Tua presença. Trabalha desde das nossas intenções até a execução de cada um dos atos que já está determinado por Ti na nossa vida, que seja tudo para a glória do Teu nome, Pai. E que nesta manhã já começamos falando a respeito de comunhão, de pessoas que são diferentes, mas se tornam um só, quando falamos de adoradores do Senhor. Que desde esse momento seja um dia do Senhor. Obrigado por tudo, continua conosco, dirige-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, eu quero convidá-los a fazer essa mesma declaração de fé, agora também através da canção hino 25 do Inário para o Culto Cristão, talvez um dos hinos mais conhecidos no meio cristão, que é a nossa declaração de fé pública. Eu quero convidar vocês a cantarmos juntos: Tu és fiel, Senhor. E logo depois a nossa querida
Cris Pascoal, nossa ministra de música, estará dando continuidade com a leitura bíblica, momento de celebração e momento de ajuntamento também, de confraternização. Que o Senhor nos dirija em todo o tempo. Amém. Bom dia. Vamos ficar de pé. Esticar as pernas, tirar a preguiça da manhã. Vamos continuar adorando ao Senhor com todo o nosso coração, com o melhor que nós podemos oferecer nessa manhã para o nosso Deus, porque Ele merece o nosso melhor. Vamos cantar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Aleluia. Graças a Deus que nós podemos confiar na fidelidade do nosso Deus, ainda que nós sejamos infiéis. Mas nós confiamos num Deus que é fiel e nunca, jamais falha. Tudo está dentro do seu propósito, não é? Vamos ler o Salmo 33, versículos de 1 a 5 e 20 a 22. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra
do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, esse é o nosso momento tão alegre, tão gostoso de confraternização. Você pode sair do seu lugar, dar aquele bom dia bem alegre para o seu irmão, para a sua irmã. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como és, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como és, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor
é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Esse amor que não falha, que nós estamos cantando desde o início, né, do nosso culto. O amor do Senhor por nós, que independe de nós, que não falha jamais, desse Deus que é fiel e que nos ama incondicionalmente. Nós temos que aprender muito sobre esse amor e transmitir ao próximo também esse amor incondicional. Mas a gente tem a certeza que nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante com fé. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.
porque a gente confia e acredita nesse amor, que a gente pode cantar que o Senhor é bom em todo o tempo, e Ele continua sendo bom. Como o próprio pastor já falou, né, no início do culto, o Senhor é bom independente de qualquer coisa, e sempre será. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos começar o nosso dia declarando o nosso amor por Ti, declarando, ó Pai, as Tuas promessas, o Teu amor por nós, a Tua fidelidade, Pai, a Tua bondade que é infinita, Senhor. Muito obrigada porque nós podemos confiar nesse amor, podemos confiar na Tua bondade, podemos confiar, ó Pai, que independente de qualquer circunstância que estejamos vivendo na nossa vida, o Senhor continua sendo bom e o Senhor nunca, jamais deixa de nos amar. E nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, com fé, com a fé que vem de Ti, da Tua palavra, da comunhão contigo, Pai, que nós confiamos em Ti, que a nossa vida está nas Tuas mãos, a cada dia, a cada passo que damos, ó Pai, e nós sabemos que o Senhor vai conosco, o Senhor nos carrega no colo, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada coração aflito, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada um que tem passado por doenças, enfermidades, dificuldades, ó Pai, acalentando seus corações, fortificando a nossa fé a cada dia, Pai. Estejamos buscando a comunhão contigo, para que a nossa fé seja fortalecida nesse Teu amor, ó Pai, na Tua fidelidade. Continua conosco nessa manhã, continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Nós teremos agora uma mensagem musical pelo nosso querido Ezequiel Selegatti.
Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém. Aleluia. Agradeço a Deus pela vida do Zeik, filhão do coração. Clívia está ali também, Léo também ali, a família toda acompanhando pai e mãe, né? Papai e mamãe que são também queridos missionários, Missões Novas Tribos, e também apoiados por muitas igrejas, irmãs, e de forma muito feliz para nós, nossos missionários personalizados entre os índios Cambiuá, ali em Ibimirim, interior, sertão de Pernambuco. Eu quero nesse momento convidar meu querido pastor Santo Selegati para estar conosco aqui, celebrando nesse momento. Ele certamente tem uma palavra em nome dos Cambiuá, nome ali do trabalho entre os Cambiuá, e logo depois ele vai estar ministrando para nós. Ele vai dar continuidade ao nosso estudo de Marcos, e vai ser um grande prazer, sempre aproveitar o momento que eles passam aqui em Recife para
celebrar e ouvi-los. Deus os abençoe. Deus te abençoe, filho. Graça e paz, queridos irmãos. É quase desnecessário falar da nossa alegria, do nosso contentamento cada vez que a gente está presente aqui com os irmãos, né? Sempre vem lembranças, né? Boas lembranças que gostaríamos de esquecer também, mas que fazem parte da história dessa igreja e da nossa história também, né? E para aqueles que já nos conhecem há muito tempo, sabe que nós sempre estávamos envolvidos nos eventos relacionados com crianças, né? Nós trabalhávamos com as crianças de roda de fogo e participávamos ativamente em toda a estruturação das cantatas com as crianças. E já por pelo menos 2 ou 3 vezes tem coincidido, né, de estarmos aqui exatamente nessa data. Então são presente de Deus para nós, né? Trago um abraço bem carinhoso dos seguidores de Jesus ali entre o povo Cambiuá, de Sissão e Viviane, né? Hoje seria meu dia de pregar logo mais à noite, mas como tínhamos que vir para Recife buscar uma missionária que estará chegando na terça-feira à noite, para ir conhecer o trabalho, para ver se Deus dirige a vida dela, para que ela passe a integrar a nossa equipe ali com os Cambiuá, né? Então estejam orando. O nome dela é Vanisa, uma missionária, já trabalhou em outros 2 locais, uma pessoa de muita garra e vai ser com certeza um acréscimo para a equipe caso ela decida vir para trabalhar ali com o povo Cambiuá, né? Continuo o convite para os irmãos para irem para lá, aqueles que ainda não conhecem, né? Muitos conhecem o local, né? Mas não conhecem hoje como está a casa onde moramos, que muitos trabalharam ali abrindo a vala no chão e colocando as pedras para a gente começar a fazer a sapata ali da construção da nossa casa. E hoje estamos lá com a casa bem acolhedora para aqueles que quiserem nos visitar, né? O grupo Cambiuá está empenhado nesses últimos tempos na construção do que chamamos de salão multifuncional. É um local onde usaremos para os nossos cultos, devido a já o espaço está pequeno, tanto na garagem da minha casa como na garagem de Sissão e Viviane, né? Então precisamos de um local maior, mas também nesse local terá uma sala para as crianças, uma cozinha bem estruturada, porque temos planos de dar suporte principalmente para as senhoras Cambiuá, né, que se decidem, né, ao lado de Jesus e normalmente acabam sendo perseguidas em termos de trabalho, né? Então, para elas poderem ter condições de produzirem geleias e outras coisas a partir de uma estrutura de uma cozinha, né? Então, estamos fazendo isso também nessa construção. E os irmãos querendo participar desse projeto serão muito bem-vindos, né? Tanto contribuindo financeiramente e também indo lá e botando a mão na massa, né? Literalmente, para ajudar a gente em alguma data específica, como já aconteceu, indo grupos e trabalhando o dia todo e uma parte do outro dia. Isso ajuda muito, né? Tanto a equipe, o grupo de seguidores lá, mas vocês também, a verem e sentirem um pouquinho de como é o trabalho missionário, e com certeza isso vai desafiar a você ser um cristão melhor a cada dia. Então, Deus continue abençoando aos irmãos. Dando continuidade, então, como o pastor já falou, né? Os irmãos têm estudado a carta de Marcos, né?
e até o domingo passado estava sendo trabalhado algumas parábolas, né? Jesus usou bastante esse recurso, como foi explorado brilhantemente por cada um dos irmãos que falou sobre esse assunto nos domingos anteriores, né? Mas hoje, então, não é mais uma parábola, né? O texto segue e aí ele relata, né, na visão de Marcos, que mesmo sendo um evangelho menor, né, em termos de conteúdo, ele é bem detalhista. É interessante ver como Marcos, ele prestou atenção a detalhes importantes que os demais não prestaram, né? Tanto em Mateus como Lucas, né? Eles escreveram sobre o mesmo episódio, estavam ali presentes, viram as mesmas coisas, mas Marcos traz detalhes, né? E segundo estava vendo num comentário, é que ele traz a visão a partir de Pedro, e o chamou até de filho, né? numa situação, né? Então ele mostra o que Pedro relatou para ele, e detalhes importantes, como nós vamos ver em Marcos capítulo 4, verso de 35 até o 41. Eu vou ler na edição revista e atualizada. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós buscamos a tua presença em oração, pedindo a direção do Senhor, para que aquilo que eu fale aqui nesse momento não seja apenas algo da minha mente e do meu coração, mas que seja a palavra expressa do Senhor para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, tanto aqueles que estão presentes aqui, como os que estão nos acompanhando através da internet e que também assistirão a isto numa outra oportunidade. Fale às nossas mentes e aos nossos corações, pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um dos hinos que, ao final de cada culto na minha ex-igreja, lá no interior de Mojimirim, uma igreja mais que centenária, né? Ela já está indo, acho que quase perto de 130 anos, uma igreja bem tradicional, e ao final do culto, várias pessoas que gostavam e tinham aptidão da música, né, que cantavam, iam para perto do órgão, né? Era órgão mesmo, né? Som muito gostoso, aquele órgão antigo, né? E começavam a cantar algumas músicas, e ao que vinha na mente, eles iam cantando, iam puxando ali, e ficava muito tempo aquele grupo cantando. E uma das músicas que não faltava era que no cantor cristão é a 328, Sossegai, Sossegai. E era interessante, era gostoso ouvir aquela música, né? No verso 35, diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Então, essa informação aqui, somente Marcos fala que a iniciativa foi de Jesus,
Ele é que chama as pessoas que estavam junto com ele, os discípulos, né? Falando para que eles passassem para outra margem. E os discípulos, assim como nós costumamos muitas vezes fazer, eles não prestaram atenção àquilo que Jesus falou. Pedro gravou isso na mente e provavelmente transmitiu para Marcos, e Marcos não estava ali, né, junto. Aí o que aconteceu? Eles não prestaram atenção e Jesus deixou muito claro para eles: passemos para a outra margem. Então vamos entrar no barco e vamos passar para a outra margem. Não havia possibilidade de acontecer um acidente, deles naufragarem. Jesus estava falando: vamos passar para a outra margem. Mas eles não se detiveram a essa informação, a esse fato. Por isso acabou acontecendo tudo o que vem a seguir nos relatos, né? Eles não tiveram, por exemplo, a mesma postura que Abraão teve em Gênesis 22, verso 5. É um dos versos que sempre me chama a atenção, ver o resultado da fé de um homem. Quando ele entende o propósito de Deus para a vida dele, quando ele crê na promessa de Deus para a vida dele e sabe que nada pode impedir. Ele pode até não entender o que Deus vai fazer, mas ele crê. Então Abraão fala: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Deus tinha pedido para que Abraão sacrificasse seu filho, e ele estava com tudo pronto. Tinha lenha, tinha a faca, tinha o fogo e tinha a oferta, o próprio filho. Mas ele fala para os empregados que estavam com ele, onde ele deixou, ele falou: nós vamos e nós vamos voltar. Os discípulos não tiveram essa mesma postura. O Senhor está falando que nós vamos passar para o outro lado, Ele vai nos levar para o outro lado. Não temos o que temer, basta descansar. Não importa se vem tempestade, com raio, só com vento, se as ondas serão enormes, mas o Senhor falou que vai nos levar para o outro lado. E só Ele sabe como Ele vai fazer, né? Quantas pessoas estão sofrendo hoje simplesmente por não prestar atenção às promessas de Deus? Deus tem feito promessas para nós, a igreja dele. Principalmente, nós vivemos num mundo onde a ansiedade afeta a todo mundo. Se não afeta diretamente a pessoa por estar ansiosa, ela é afetada por estar cercada por pessoas ansiosas que estão agitando o ambiente, deixando todo mundo tenso com as situações. Mas Deus, em 1 Pedro 5,7, Ele diz muito claramente, não tem interpretação, é só ler o texto: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É para nós depositarmos todas, não é algumas, não é as que são mais difíceis, é para lançarmos todas, porque Ele tem cuidado de nós. E isso é a base para nós podermos fazer isto confiadamente. Mas o texto continua no verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Vou destacar aqui essa frase: assim como estava. Eles levaram Jesus, né? Depois que ele fala, vamos passar para o outro lado, e a multidão ali querendo ouvir mais, já era tarde.
Eles queriam ouvir mais, mas Jesus falou, então vamos passar para o outro lado. Aí eles levaram Jesus assim como estava. Isso demonstra que eles estavam com pressa. Eles queriam chegar logo ao outro lado, à outra margem daquilo que era a dificuldade à frente deles. Talvez porque o mau tempo se aproximava. Talvez eles, como homens experientes, a maioria deles, conseguia olhar para o tempo, assim como o cambiuá, né? Muitas vezes eles, para mim não vai chover, ele olha assim e fala, hoje chove. E tá bonito, né? Tá bonito para a chuva, né? Lá no Sudeste tá feio, o tempo tá feio, né? O nordestino aprendeu a valorizar, né? Tá bonito para a chuva, tá que é preta a coisa, parece que está desabando o mundo, tá lindo para chover, né? E lá eles têm essa capacidade de observar detalhes no tempo e ver que a coisa vai ficar pesada, né? E esses discípulos eram a maioria pescadores, e eles então, talvez vendo essa dificuldade com a tempestade se aproximando, eles queriam chegar do outro lado logo, né? O texto não demonstra que Jesus também estivesse com pressa, né? Mas os discípulos sim. Por Jesus ele continuaria lá falando para a multidão, mas ele tinha mais coisas para fazer, e ele queria atravessar para o outro lado, não fugindo da multidão, mas indo para um lugar onde pudesse descansar para uma nova atividade no próximo dia. Mas ele não estava demonstrando pressa, vamos logo, vamos fugir dessa gente aqui, vamos passar para outro lado logo. Não, ele estava tranquilo, como sempre estava. Mas os discípulos não, eles estavam preocupados. O texto não relata que eles falaram para Jesus, ó Jesus, não é melhor a gente ficar por aqui não? Eu já olhou, ó, aquelas nuvens que estão vindo, e quando ela vem daquele lado, é chuva pesada, vem com vento. As ondas ficam altas aqui. Eles não abriram o coração para Jesus, eles estavam preocupados, eles estavam com medo. Queriam passar logo, sair logo da situação, mas eles não abriram o coração para Jesus. E provavelmente, se eles tivessem feito isso, como é a nossa experiência diante das dificuldades, quando a gente se humilha e abre o coração para Jesus, Jesus, eu estou com medo dessa situação, olha a nuvem que está vindo ali. Jesus poderia dizer, filhos, acalmem-se. Esse discurso que ele fez no final do texto, ele poderia ter feito lá na margem de cá, de onde estavam. Fiquem tranquilos, eu não estou falando para vocês que nós vamos chegar do outro lado. Pode deixar, nós vamos chegar, fiquem tranquilos. Vou até dormir aqui, ó. Vocês podem ficar tranquilos, quem quiser dormir também, deixa só o Pedro lá guiando o barco para o outro lado. Todo mundo pode dormir, a gente vai atravessar tranquilo. Mas eles não abriram o coração. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então vou destacar essa frase, levantou-se grande temporal. A maioria deles, como já falei, eram pescadores. Eles tinham experiência com essa situação, mas eles ficaram com medo, mesmo Jesus estando no barco. Provavelmente, os que eram pescadores já teriam enfrentado essa situação dentro do barco, numa pescaria, onde apareceu o vento, apareceram as ondas, e eles, com a habilidade, com o profissionalismo deles, com tudo aquilo que tinham aprendido com o pai, com o avô, com os tios, eles aplicaram as técnicas corretas para que o barco pudesse se manter sem afundar. Mas eles, mesmo estando com Jesus no barco, eles não descansaram
nessa realidade. Eles ficaram com medo. E eu não sei quantos já tiveram uma experiência assim de estar numa situação parecida, né? Em 1994, eu e a Célia morávamos em Anápolis e cuidávamos de filhos de missionários. No sábado anterior ao Dia das Mães, né, que é no domingo, chegou a notícia que uma equipe de missionários de Novas Tribos, lá no Oiapoque, havia naufragado. Eles vinham fazendo algo que eles faziam constantemente quando iam para Oiapoque. Eles vinham pelo rio Oiapoque e chegavam num ponto que eles entravam no mar e rodeavam um pedaço para chegar onde era o destino deles. Eles estavam fazendo isso novamente. Era algo corriqueiro. Só que eles foram surpreendidos por uma tempestade e o barco afundou, morreu um casal e morreu uma solteira, inclusive, que era aqui da cidade de Recife. Nós a conhecíamos por Shalom. Então, 3 missionários faleceram. Apenas um rapaz conseguiu nadar até a margem, e a margem era toda cheia de lama, de barro, e ele ficou só de sunga e passou barro no corpo por causa das muriçocas e outros insetos, né? E conseguiu passar a noite ali, e no outro dia um barco passando por lá conseguiu avistá-lo longe onde ele estava e o resgatou. Aí nós ficamos sabendo do acidente, e naquela noite do sábado, a Célia estava junto com a outra missionária que cuidava das crianças, cuidando de 3 filhas desse casal. E nós tivemos que dar a notícia para ela, e a menorzinha estava fazendo um cartão para o Dia das Mães para entregar para a Célia. E ela fez isso no domingo, entregou o cartão, né? Então, acidentes, eles acontecem. E uma tempestade no mar, com um barco pequeno, é algo assustador. E diante de nós, também se levantam temporais inesperados. Quando você pensa que tudo vai bem na sua vida, de repente você pega um resultado de um exame, um diagnóstico fechado, e você, leva um susto. E agora? Mais uma tempestade diante de você. E a decisão do que fazer, né? Descansar assim como Jesus estava descansando no meio da tempestade. Ele estava no mesmo barco. Ou se você vai se desesperar como eles, vai começar a tentar tirar a água do barco, né? O que é bem difícil quando entra muita água, né? Em Mateus 28:20 diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não temos o porquê temer diante das tempestades que aparecem na nossa vida. O texto fala também que haviam outros barcos, isso só Marcos relata, né? Haviam outros barcos que saíram da mesma praia junto com eles. Mas isso mostra também uma característica do ser humano. Em nenhum momento aqui os discípulos mencionam para Jesus o risco que os outros barcos também estavam correndo. Estavam na mesma tempestade. Eles não falaram: Senhor, olha, nós estamos aqui, tem os outros barcos de amigo nosso, de parente, está tudo junto aqui, ó, resolve a situação. Não, eles pensaram somente na situação deles, né? O meu barco está afundando. O meu barco está passando perigo. Senhor, olhe para a minha vida. Cuide do meu caso. A gente tenta puxar tudo para nós, né? E não olhamos para as dificuldades que outros também estão. Outros estão dentro de outros barcos na mesma situação. E, pensando no tempo da humanidade de Jesus aqui em um corpo,
Jesus só estava presente naquele barco. Os outros tinham o mesmo problema sem a presença de Jesus. E não há relato de que tenha havido mortos, naufrágios naquela noite. Não diz. Né? Mas o texto continua, no verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Vou destacar, dormindo sobre o travesseiro. Eu já andei, posso dizer, muitas vezes de barco, né? Na região amazônica, em outros locais também. Eu nunca vi barco com travesseiro. Nunca vi. Né? Com rede tem muito, né? Quem viaja lá para o norte, o que não falta é rede, né? Não falta é rede. Mas travesseiro, mas naquela situação, né? Jesus estava dormindo e recostando a cabeça num travesseiro. Né? Aqui para mim mostra, primeiro, a humanidade de Jesus, pois depois de um dia árduo de trabalho, ele falando com pessoas que a maioria estava apenas ouvindo por interesse, querendo receber algo de Jesus, mas não estava preocupado em que ali estava o Filho de Deus, o prometido de Deus desde Adão e Eva. Era Deus presente na vida deles, mas a maioria estava querendo benefício, querendo levar vantagem, né? E nem eram brasileiros, né? Mas queriam levar vantagem também, né? Então Jesus estava cansado. Isso mostra a humanidade dele, né? Ele sendo homem, 100% homem, assim como era 100% Deus. Mostra a providência de Deus, né? Um travesseiro ali para Jesus reclinar a cabeça depois de um dia árduo de estar falando. Mas também mostra a sua divindade, pois ele sabia que nada aconteceria com eles. O lado humano de Jesus estava exausto, precisava de descanso. O lado Deus, né, divino de Jesus fazia com que ele descansasse na maravilha que Deus faria. Ele sabia o resultado, o barco chegaria ao destino. Ele não tinha o que temer, por isso ele dormiu, né? E não sei quantos conseguem, né, ou conseguiriam fazer isso. Em 2014, eu e a Célia fizemos uma viagem lá para o povo cachoiana. E bem no dia 22 de outubro de 2014, é nosso aniversário de casamento. Meus filhos vão rir mais uma vez, porque a gente estava completando 37 anos de casado. E eles têm uma brincadeira com o número 37 que diz que aparece em tudo, né? Desde acidente de avião, quantas pessoas morreram, e uma série de coisas, sempre aparece o número 37. E estávamos comemorando 37 anos de casado. E eu então dei um presente para minha esposa, né? Levei-a para fazer um passeio turístico lá no estado do Pará, né? Estávamos voltando, indo para Santarém e fizemos naquele dia uma viagem de mais de 12 horas numa voadeira. Voadeira é um barco de alumínio com mais ou menos 7 metros de comprimento, né? E a gente estava fazendo essa viagem, primeiro pelo Rio Cachorro, descendo, né? E depois entramos no Rio Maior, que é o Rio Trombetas, e começamos a subir o rio, né? Com essa voadeira. E teve parte que eu deitei sobre a nossa bagagem tudo e dormi tranquilo, né? A Célia quase nem respirava, né? O tempo todo, né?
cantando, mestre, o mar se revolta, né? E lembrando, né? Para se apegar em alguma coisa, e eu lá dormindo, né? Porque eu confiava, né? Confiava no piloto, um piloto experiente, um garoto cajuiana de 14 anos. Mas ele realmente tinha tido o melhor professor, que era o cacique lá da aldeia. O avô dele conhecia cada pedra em cada lugar e havia ensinado a ele. E na cultura ele não era um garoto, ele era um homem. Inclusive naqueles dias tinha nascido o primeiro filho dele, né? Com 14 anos. E ele era um piloto muito experiente, ele que estava nos levando. Mas acima de tudo eu sabia que eu não podia mudar nada na minha situação. Eu estava ali, então eu tinha que curtir cada momento daquele. E teve hora que eu tive sono, eu dormi, descansei. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos fazer isso. Dormir nas horas que a gente está em dificuldade. Vai perder noite de sono, isso não vai ajudar, só vai agravar mais o problema. Seja de saúde ou seja emocional, só vai complicar mais. O texto continua no verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Nesse hino que eu falei, né, sossegai, essa é a palavra que foi usada, né? Ao invés de acalma-te, emudece, sossegai, sossegai. O vento então se aquietou. Jesus, ele precisava demonstrar o seu poder como Filho de Deus. E ele, desde o início do ministério dele, né, ele começa a mostrar isso para os judeus, principalmente, né, que ele era o prometido do Senhor, né, como nós usamos lá com os cambioá, o libertador prometido, né, e ele foi mostrando isso, né. Ele demonstrou, por exemplo, o seu poder sobre a química, quando ele transforma a água em vinho, né. Ele também foi mostrando o controle dele, o poder dele sobre as doenças. E aí tem várias doenças que ele cura as pessoas. Ele também demonstrou o poder dele sobre os demônios, sobre a morte, quando ele ressuscita Lázaro. E agora tinha chegado o momento dele demonstrar o poder dele sobre as forças da natureza. Então Jesus, o Filho de Deus, a Trindade estava presente na criação do universo, na criação do mundo. A Trindade tinha participado da separação da água, ficando um tanto aqui na terra, um tanto no firmamento. A Trindade havia mandado a água recuar para que aparecesse a terra seca. Jesus havia participado de tudo isso como Deus. E agora ele estava mostrando, olha, eu sou o Filho de Deus, eu tenho a capacidade, eu que criei tudo, eu tenho a capacidade de acalmar o vento e acalmar as ondas. Verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Vou destacar essa frase: como é que não tendes fé? Mesmo convivendo com Jesus, os discípulos ainda não haviam depositado totalmente a sua fé nele. Nós podemos cair na mesma armadilha. Caminharmos com o Senhor, falarmos da boca para fora, que confiamos no Senhor, mas na hora de mostrarmos para aqueles que estão à nossa volta, que nós realmente confiamos no Senhor, nós não fazemos isso. E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Nós fazemos igual ou até pior do que as pessoas do mundo fariam na mesma situação, pelo menos algumas delas.
os discípulos só foram realmente entender quem era Jesus, para confiar nele até a morte, depois que eles ficaram separados de Jesus. Ele voltou para junto do Pai, está intercedendo por nós, inclusive intercedendo por eles, para que eles crescessem, para que eles amadurecessem. Aí eles receberam o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que nós temos em nós, disposto e disponível para cuidar de cada uma das nossas situações, de cada uma das nossas dificuldades, nos orientar sempre a fazer a coisa certa na visão de Deus. Então, só quando eles tiveram o Espírito Santo controlando a vida deles, é que eles puderem realmente depositar a confiança em Jesus e não se preocupar com mais nada, indo até a morte, lutando por Jesus, lutando como bons soldados de Jesus. Finalmente, verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou destacar: quem é este? Será que você também tem às vezes parado e se surpreendido? Quem é esse que fez isso? Eu acho que a maioria dos que estão presentes aqui e dos que nos assistem nesse momento já tem muita experiência de vida cristã. Já viram Deus fazendo maravilhas na sua vida. Mas de repente você se surpreende com algo como se aquilo fosse novidade para você, que Deus, Ele é todo poderoso, que Ele pode fazer o que Ele quiser, e Ele está fazendo simplesmente mais alguma coisinha na sua vida. E para você, nossa, isso agora é demais. E os discípulos que conviviam com Jesus estão querendo saber quem é este. Mas Jesus, ele já tinha se apresentado a eles. E Jesus, ele já se apresentou a nós. Em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 8:12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10:9, eu sou a porta. E é só a porta, né? No ensino que nós damos para os Cambiuá, quando chega a gente está relatando sobre Noé, né, e a arca sendo construída, a gente tem umas figuras com 3, 4 arcas. Não, só tinha uma arca. Depois tem figura da arca com 2, com 3, com 4 portas. Não, a arca só tinha uma porta, né? E ela representava, apontava exatamente para Jesus, que é a única porta de acesso a Deus, é a única porta de livramento, mas que se fecha quando nós fecharmos nossos olhos. Por isso, as pessoas precisam reconhecer Jesus enquanto estão vivas nesse mundo. João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que alimenta eternamente. E João 1,25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Fechando todo o ciclo, né? Se o maior problema da humanidade é olhar para frente e se deparar com a realidade nua e crua da morte, Jesus fala: eu sou a solução. Eu vou providenciar para vocês. E Ele morreu e ressuscitou para ser as primícias daqueles que dormem, para nos ressuscitar também juntamente com Ele. Então, irmãos, nunca nós podemos nos esquecer que se Jesus estiver no nosso barco, se Jesus estiver na nossa vida,
mesmo que aparentemente ele esteja sem fazer nada. Nessa situação, Jesus estava tendo o descanso merecido depois de um dia exausto de trabalho. Nada mais justo do que ele descansar. E muitas vezes nós estaremos em situações que vamos fazer uma análise e vamos entender que Deus está ausente no nosso problema. Estamos sozinhos. Pelo menos é o que a gente vai demonstrar. Por causa da nossa preocupação, por causa do nosso medo, por causa de querer ver respostas agora, quando Jesus só vai dar a resposta em ocasião oportuna, quando for necessário, no momento exato. Ele já prometeu que chegaremos sãos e salvos até a outra margem e acharemos descanso nele. Esse é o maior problema, ele já resolveu. O que vai acontecer daqui até lá, não importa o que seja, o importante é que ele estará conosco, assim como ele prometeu em todas as situações, até a consumação dos séculos. Então façamos a nossa viagem tranquilos, irmãos, pois Jesus sempre estará no nosso barco. Mesmo que esteja dormindo ali, deixando que a gente tenha a oportunidade de aprender coisas diante daquela situação. E não ficar perguntando por que aquilo está acontecendo. Não. É para que aquilo está acontecendo. E nesse caso, era para que Jesus se manifestasse como Filho de Deus e para que aqueles discípulos se reforçassem para aquilo que estava vindo pela frente. O ministério que eles dariam continuidade, o que eles fariam, entregando a própria vida enquanto estavam fazendo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Amém. Aleluia. Eu quero orar com a igreja pela vida, mais uma vez, pastor Santo. Sempre a palavra rema, sempre uma palavra clara do Evangelho. O Evangelho é simples, né? O Evangelho é simples. É só a gente tomar posse daquilo que Ele tem revelado para nós. Então, louva a Deus pela vida de Santo, de Célia. Que bom estar com Ezequiel, Clívia e Léo também. Que coisa boa é sempre estar com vocês. Eu gostaria de orar, agradecendo a Deus por esse momento. As experiências, interessante, né? Como Deus faz, né? As experiências de vocês no Amazonas e tantos lugares, a gente lembra, né? Muita coisa no momento que lê um texto como esse. Que coisa maravilhosa. É assim que Deus faz. Na nossa vida toda, Ele usa cada uma das experiências para se revelar para nós. E no momento certo a gente precisa lembrar disso, lembrar dessas experiências e permitir que ele trate o coração da gente. Ezequiel cantou a canção que tem tudo a ver com esse momento, alinhou com o papai, né? Acalma o teu coração. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento especial, momento de ouvir a tua palavra, de rever o teu servo e serva. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade deles na nossa vida. Obrigado pelas palavras de encorajamento, também de desafios, palavras para corrigir muitas vezes a trajetória nossa de pensamento, de coração e de atitudes. Que o Senhor continue usando eles para a glória do Senhor, Pai. Que aonde quer que eles coloquem os seus pés, eles possam ser a boca do Senhor, possam ser a mente do Senhor, para trazer a tua palavra diante, nos confrontando, Senhor, a cada dia. Abençoa-os nessa nova etapa, trazendo a missionária para conhecer o trabalho Cambiuá. Que seja o Senhor também com ela, com cada um deles, com Sissão, com Vivi, ali em Bimirim, Pai. Que
seja um tempo precioso de edificação na vida deles, na vida daquele povo. Obrigado, Pai querido, por essa manhã. E continua falando conosco da forma maravilhosa como o Senhor falou agora. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós vamos dar continuidade, tá certo? A nossa escola bíblica. Estamos ainda tratando da vida de Davi. Agora, no segundo livro de Samuel, eu queria fazer um desafio a você estar desfrutando da escola bíblica. Você não abrir mão disso, tá? Aproveite esse momento, é um momento de crescimento. Às vezes algumas pessoas chegam para mim, mas pastor, eu não sei como falar de Jesus para ninguém. Eu tenho dificuldade, eu não sou evangelista. E eu digo, filho, evangelista é um dom. Você não precisa ser um evangelista para falar de Jesus. Você precisa conhecer de Jesus. E escola bíblica é um lugar para você conhecer de Jesus. Às vezes você quer se alimentar o suficiente apenas no sermão. Você tem que estudar a palavra de Deus. Entende? Às vezes você quer crescer fazendo só, pega o pão diário, ou pega até os 50 dias de oração. Você não lê a Bíblia a semana toda, pega só os 50 dias de oração e acha que isso vai alimentar você. Filho, isso é degustação. Você se alimenta quando você lê a Bíblia. Você se alimenta quando você está aos pés do Senhor, pedindo a Ele que se revele em um texto que você já pode ter ouvido 10 vezes como esse. Mas Ele, de forma maravilhosa, se revela de forma clara a você, em um detalhe que você nunca percebeu. É quando você estuda a palavra dEle. Então o desafio é você aprender na escola bíblica. Não abra mão disso, tá certo? Então nós vamos estar nos dividindo. E Cândido está lembrando que essa semana, na quinta-feira, nós temos o estudo de Hebreus. Quer aprender? Aonde tiver uma oportunidade de crescimento, olha, estudo de Hebreus, quinta-feira, 19 horas, venha para cá, para a gente poder aprender mais sobre a palavra de Deus. Aonde tiver, se achegue, tá certo? Então, hoje, todas as turmas estão se dividindo. Lá no primeiro andar, nosso querido Popó vai estar lá em cima, tá certo? Com o pessoal do módulo 1, aqui embaixo, módulo 3, também lá em cima com Cândido, módulo 3, e surdos também estarão hoje com a sua classe de escola bíblica, tá certo? Lá no primeiro andar também. Adolescentes também estarão com a nossa querida Mirelle lá em cima, tá bom? Então todas as turmas divididas. Se você nos visita nessa manhã, não está inscrito em nenhuma das salas, você pode ficar aqui embaixo no módulo 3 conosco e vai ser um momento precioso para nós estudarmos o segundo livro de Samuel, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. 5 minutos para nós começarmos a nossa escola bíblica. Deus abençoe, queridos. Aqueles que nos assistem também através das redes sociais, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.